Sexta-feira, dia 10 do mês de setembro do ano de 2021, e você está em mais um Falando a Verdade. O nosso objetivo é apresentar para você a palavra de Deus como solução para todos os problemas e como resposta para todas as questões. Uma das coisas que Deus mais gosta, que Ele mais ama, é quando nós reconhecemos a nossa condição de pecadores. Quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, automaticamente nós reconhecemos que nós precisamos do perdão de Deus. E na sequência, nós admitimos que Jesus já pagou todo e qualquer preço pelos pecados que nós cometemos e que quando nós cremos em Cristo e abandonamos o nosso pecado, nós estamos salvos. Uma coisa muito interessante que a Bíblia diz repetidas vezes é que Deus procura as pessoas que tenham o coração quebrantado. O que é o coração quebrantado? É aquele coração sensível à voz do Espírito Santo. É aquele coração que primeiro busca Deus para depois pensar em suas próprias coisas. E eu já disse aqui anteriormente e eu sempre repito para mim mesmo: quando o eu, o ego, cresce, Jesus desaparece. E no culto de ontem, na igreja do Evangelho Quadrangular, o pastor Delei Neres mencionou Lucas capítulo 5, versículo 12. Aquele leproso que, ciente da lepra, ciente da doença, mas também ciente que Jesus tinha poder para curá-lo, rompeu as barreiras e aproximou-se de Jesus e pediu: Senhor, se tu quiseres, me limpa. Exatamente isso que Deus quer de mim e também de você. Que nós reconheçamos que somos leprosos, que nós vivemos numa sociedade leprosa, que nós estamos morrendo por causa da lepra do pecado, porque nós estamos morrendo pela falta, pela ausência de contato, de comunhão com o Senhor Jesus, quer seja através do Espírito Santo, quer seja através da leitura da palavra de Deus, quer seja pelo nosso devocional com Cristo. Pouquíssimas pessoas fazem esse tipo de coisa, reservar uma parte do dia exclusivamente para Jesus. As pessoas levantam, escovam os dentes, vestem a sua roupa e vão para o trabalho. E aí vai. Se der tempo, dobra o joelho, faz uma oração. Se não der tempo, tanto faz. Chega do trabalho, se é solteiro, oi pai, oi mãe. Se é casado, oi querida, oi amor. E aí começa a fazer as coisas da casa, e de repente vai ver um filme, de repente vai jogar um futebol com os amigos, ou então disputar uma partidinha ali no videogame, e se esquece da sua mais importante tarefa: dividir com Cristo como foi o seu dia, ter um momento para conversar com Deus. E as pessoas que têm esse tipo de vida são leprosas, não percebem, mas são leprosas. Porque a ausência de Cristo gera dentro de nós uma lepra muito grande, gera a insatisfação, gera o descontentamento, gera a incredulidade, gera a maldição, a boca que xinga, a boca que reclama, gera a falta de vida. Toda pessoa que não tem Cristo tem um buraco enorme dentro de si. Ela pode ser rica, milionária, ela pode ser favelada, ela pode ser o que for. Mas se ela não tem Cristo na vida dela, ela tem um grande buraco, uma grande lepra. Para você que não conhece a lepra, é uma doença que hoje nós chamamos de hanseníase, que causa a insensibilidade na pele. E são feridas que, se você não tratar, se você não cuidar, ela vai se agravando. Mas no tempo de Jesus era muito pior, porque não havia cura para a lepra. E se você ler no livro de Jó, que é o leproso mais famoso que nós conhecemos, o estado dele era gravíssimo. Jó fedia, as pessoas não podiam chegar perto dele. E no tempo de Jesus, pela cultura lá daquela época, os leprosos, eles eram proibidos de entrar na cidade. Não poderiam se aproximar. Se alguém se aproximasse do leproso, ele teria que falar assim: imundo, imundo. Ou seja, ele estava imundo e a pessoa que estava chegando tinha que correr, tinha que vazar, porque senão ele também seria contaminado. Nós estamos assim hoje. A nossa sociedade está assim hoje. A nossa sociedade está leprosa. Na igreja há pessoas leprosas. Por quê? Porque há pessoas
que não descobriram ainda o poder de Jesus, aquele que curou o leproso. O que foi que o leproso fez? Vamos ler a Bíblia e depois nós voltamos aqui no nosso bate-papo sobre a lepra. Lucas capítulo 5, versículo 12, pregação do pastor Delei na quinta-feira, foi um culto maravilhoso da igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Cornélio Procópio. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Notem, coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou. Olha quanta coisa. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante, desapareceu a lepra. Há muitas coisas que nós aprendemos nesses dois versículos. É muita coisa. E eu não vou conseguir falar tudo isso de uma só vez, porque senão esse vídeo vai durar 2 dias. Vamos destacar alguns fatores desses versículos e provavelmente eu vou voltar a falar sobre isso futuramente, se o Senhor Jesus permitir. Note que o leproso aproveitou a oportunidade. O leproso não poderia se aproximar de ninguém, mas aquele leproso, vendo a oportunidade de ser curado, ou seja, ele tinha fé para ser curado. Ele rompeu com todos os costumes, com todas as tradições, jogou tudo para cima e foi atrás da salvação para a vida dele. Ele acreditava, ele tinha fé que Jesus Cristo podia curá-lo. E por isso ele se aproximou. E ele clamou, e ele se humilhou. A Bíblia relata que ele colocou o rosto em terra, em sinal de humildade, em sinal de reconhecimento do grave problema que ele trazia sobre si. A Bíblia afirma que ele estava todo coberto de lepra, na cabeça, na testa, na sola do pé, enfim, coberto de lepra, totalmente coberto pela lepra. E ele se aproximou de Cristo. Ele reconhecia a insignificância dele diante da sociedade, mas ele via algo maior. Ele via a grande oportunidade da vida dele. E essa oportunidade que esse leproso teve, você tem agora. Porque naquela época Jesus estava em carne e osso, Jesus não andava pelo mundo inteiro. Jesus estava ali na Palestina, em Jerusalém. Mas hoje Jesus está em todo o planeta, através do Espírito Santo. Olha a grande oportunidade que nós temos de sermos curados da nossa lepra. A lepra do pecado. A lepra que nos leva a pensar coisas ruins. A lepra que nos leva a adulterar. A lepra que nos leva a roubar, a matar. A lepra que nos leva a apontar o dedão. A lepra que nos endurece o coração e não nos deixa liberar o perdão para o nosso irmão, para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso vizinho. A lepra que nos aprisiona a uma vida de servidão. E esta lepra Jesus cura. Veja que ele disse assim: Senhor, se tu quiseres. Olha, ele não disse assim: Jesus, eu mereço porque eu faço oração, eu mereço porque eu faço jejum. Ele falou: se o Senhor quiser, se Jesus quiser. Ele reconheceu a insignificância dele diante de Deus. E todos nós somos menores que um grãozinho de areia diante de Deus. É errada essa cultura de querer buscar um Deus que nós podemos mandar nele. Jesus, faz isso por mim. Senhor, faz aquilo para mim. Eu quero isso, eu quero aquilo. Eu determino isso, eu determino aquilo. Não é assim. Você tem que se humilhar perante o Senhor nosso Deus, para que no tempo exato do Senhor, Ele te exalte. Primeiro nós temos que ser curados da nossa lepra. Reconhecer que somos pecadores, sim, que somos necessitados, dependentes do Senhor Jesus. E foi o que esse homem fez. Dobrou o joelho, colocou a cara na terra e falou: Senhor, tenha misericórdia de mim. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus, na hora, eu quero ser curado. E Jesus tocou no leproso. E não foi contaminado pela lepra, ao contrário, Jesus limpou aquele homem. A Bíblia diz que imediatamente ele ficou limpo.
O que é que nós aprendemos? Que se você, independentemente de em qual estágio esteja a sua vida, independentemente do tamanho do seu problema, se é uma causa na justiça, se é desemprego, se é problema no casamento, qualquer coisa, se é saúde, se você está internado no hospital, se você por acaso pegou o Covid ou algum outro problema, qualquer que seja o problema que você levar diante do Senhor com o seu coração quebrantado, o Senhor ouve, o Senhor escuta. Se você reconhecer que eu e você somos leprosos, que nós estamos sujeitos ao pecado, e se nós confiarmos em Jesus, Ele nos limpa na hora. E foi o que aconteceu com aquele homem. Na hora ele foi limpo, ele foi liberto. E na hora, se você confessar o seu pecado a Cristo, Ele te perdoa na hora. Você só não pode voltar a praticar o pecado. Você tem que deixar o pecado de lado, deixar tudo aquilo que você sabe que desagrada a Cristo e seguir em frente. Você não vai olhar para trás como olhou a mulher de Ló. Ela olhou para o passado, ela quis ver a destruição de Sodoma e Gomorra. Sei lá por que ela olhou para trás, mas ela olhou para trás, certamente por curiosidade ou por algum motivo. Eu não sei, mas ela desobedeceu e olhar para trás virou uma estátua de sal. O Senhor falou, não olhe para trás, ela olhou para trás. Nós não podemos fazer aquilo que Deus fala para nós não fazermos. A Bíblia é clara. Amanhã vamos ler Gálatas capítulo 5, que diz algumas coisas que nós não podemos fazer e que está todo mundo fazendo. A lepra, o pecado, o amor ao dinheiro, o amor às coisas deste mundo, a falta de tempo para colocar Jesus em primeiro lugar, a falta de ciência para reconhecer, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas, Deus acima da esposa, do filho, da filha, Deus acima do trabalho, Deus acima da riqueza, Deus acima de todas as coisas. E na sequência, amar o seu próximo como se fosse você mesmo. É isso que a Bíblia diz. Esse é o remédio da lepra chamado Jesus Cristo, que você não precisa ir para a farmácia. Ele está disponível 24 horas por dia. Chama Ele, invoca Ele, que Ele te responde. E Ele te cura, te livra da lepra. E quando você é curado da lepra, e se você toma esse remédio, você nunca mais vai ter lepra, a não ser que você queira ter a lepra. Se você voltar para aquele mundo que você deixou, então você quer ser leproso de novo. Nós temos cura instantânea, imediata para a lepra. Ela chama-se Jesus Cristo. Alguns tópicos que vale a pena dar uma pincelada rapidinho para você. O leproso, ao ver Jesus. Hoje você não vê Jesus como ele viu, mas você vê ele no seu coração. Você vê Jesus na palavra de Deus. Você conversa com o Espírito Santo e ele te responde. Deus fala, Deus escuta, Deus toca em você. O Espírito Santo, ele só é invisível, mas ele fala com você, ele toca na sua vida, ele está com você agora. Então aquele leproso, ele viu Jesus, imediatamente ele entrou em ação. A Bíblia relata aqui, olha, ao ver Jesus, o que ele fez? Ele se prostrou. Ao contrário do que muitas pessoas fazem, as pessoas se exaltam, as pessoas exigem as coisas de Cristo sem noção e por isso não recebem. E depois se revoltam porque não receberam. Porque oram da maneira errada, se colocam diante de Cristo da maneira errada. Aquele leproso, sabendo do estado crítico em que ele estava, ele se prostrou, ele admitiu que ele não era nada. É o que nós precisamos fazer. Diante de Deus, nós não somos nada, mas em Deus, tudo é possível. Em Deus, nós somos a coisa mais linda do mundo, porque nós somos a criação perfeita de Deus. Por isso que Deus nos ama tanto, por isso que Ele mandou Jesus, porque nós temos uma importância muito grande para Deus. Ele nos ama, Ele nos amou primeiro. E aí, aquele leproso, eu ia falar paraplégico, aquele leproso, ele se prostrou, colocou o rosto em terra, diz aqui, ó, prostrando-se com o rosto em terra, em sinal de total humilhação, total humildade.
ele reconheceu a santidade de Cristo, ele se sentiu indigno diante do Senhor e disse: eu preciso da minha bênção, eu preciso da sua ajuda, Jesus. Senhor, ele suplicou. Ele não determinou, ele não mandou, ele não bateu o pé, ele não rodou, ele não sapateou. Ele colocou o rosto na terra em sinal de humilhação, suplicou, ele suplicou ao Senhor e disse: Senhor, o que eu acho mais lindo é aquilo: se o Senhor quiser, Jesus, se o Senhor quiser, porque eu sei que o Senhor tem poder, se o Senhor quiser, me limpa. E aí a Bíblia relata, Jesus, olha gente como é lindo, Jesus estendeu aquela mão poderosa para ele. Ninguém tocava em leproso, todo mundo corria do leproso, todo mundo tinha medo. O leproso, como disse anteriormente aqui para você, ele tinha que avisar: imundo, imundo, e a pessoa saía correndo. Jesus não. Jesus tocou no leproso. Jesus tocou no leproso. Jesus quer tocar na minha lepra e na sua lepra do pecado hoje. Jesus quer tocar e quer limpar a mim e quer limpar a você. Jesus quer fazer a nossa vida diferente. Jesus quer que você caminhe junto com ele. E ele disse àquele leproso: quero, fica limpo. E aí o resto, você já sabe. Imediatamente, no mesmo instante, a lepra desapareceu. Mas não era uma leprinha qualquer. No início do versículo está escrito que a lepra, ela era todinha no corpo dele, coberto, tomado pela lepra. E aquela lepra desapareceu instantaneamente. Não era um probleminha, era um problemaço. Isso significa que não há limites para o poder de Deus diante de um coração quebrantado. Amigo, amiga, meu irmão, minha irmã, nós estamos passando por um período muito difícil. Não só por causa da pandemia, mas por causa do comportamento da sociedade. Estão querendo tapar a nossa boca. Estão querendo nos impedir de pregar o Evangelho, de falar das coisas pecaminosas que a sociedade adora e pratica. Por isso nós estamos aqui, para falar a verdade, para pregar a palavra de Deus. Não porque nós somos bons, não porque nós conhecemos, não, porque essa é a nossa missão. Ide, pregai a toda criatura. Aquele que crer e se batizar será salvo. É o que eu faço, é o que eu peço que você faça. Use a sua rede social, proclame a palavra do Senhor, fale de Jesus Cristo. Não tenho nada contra você usar a rede social para colocar as suas coisas, as suas fotos, não tem problema. Não é pecado não, usar a rede social não é pecado. Depende do tipo de foto que você vai colocar lá. Mas se é foto normal, se não é foto ousada, se não é foto de coisas ilícitas, não tem problema. Mas use também a rede social para divulgar a palavra de Deus. Você está vendo aqui, do ladinho nosso aqui, ó, a nossa rádio Web Gospel CP. É a nossa rádio e nós estamos divulgando a palavra de Deus. Toca música 24 horas. Se você precisa de ouvir a boa música do Senhor Jesus, música de louvor e de adoração, acesse aí a nossa webgospelcp.com.br e nos ajude a divulgar a palavra do Senhor. Lembre-se, nós vivemos numa sociedade leprosa. E nós precisamos colocar o nosso rosto na terra, nós precisamos nos humilhar perante Jesus Cristo para que venha para nós a cura.